Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Quando anoitece em Paracuru nos dias de sábado, na rádio Marazul há um tempo de dança, um intervalo de vida e arte, dança e corpo. Sempre que se inicia esta emissão de rádio da história da dança, se conciliam a mesma percepção que todos em Paracuru possuem. A noite não é o fim do dia, é o princípio do cosmo estelar e o contraponto da alvorada do sol com suas energias e forças a nos orbitar em torno dele, nesta viagem ao vasto universo. O Flávio Sampaio conversa com Adriana Vilela, de quem foi contemporâneo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, num diálogo que é, ao mesmo tempo, cronológico e sem termo de encerramento. É como se os dois continuassem naquele mesmo trancelim, trançando num grande mastro as fitas coloridas de seus seres artísticos. Adriana Vilela, que nasceu em Belo Horizonte, casou-se com o companheiro de dança, o Leonardo, ela estudando com Joaquim Ribeiro do Carmo, mineiro da cidade de Congonhas, que também era compositor, escreveu muitos livros sobre a dança, que foi aluno de Carlos Leite. Carlos Leite, que é a base da dança mineira no século XX. Prima de Sônia Vilela, de outra geração, que era bailarina, e o que levou a Adriana a acentuar aquele desejo desde criança que dizia que gostaria de dançar. Se profissionaliza no balé do Palácio das Artes aos 16 anos de idade por sugestão do Carlos Leite, quando é aprovada numa audição e se profissionaliza ainda menor de idade. Ela faz audição no Balé Municipal do Rio de Janeiro e é aprovada junto com seu então namorado Leonardo e dança La Fille Magardée. Era uma filha bem cuidada e de saudades da família e de Belo Horizonte, abandona o Municipal do Rio de Janeiro e volta para casa. Vai dar aulas até ter a oportunidade de uma nova vaga no Palácio das Artes. A Companhia Nacional de Bailados de Portugal vem ao Brasil e ela vai tentar uma audição nesta companhia com Armando Jorge, uma das figuras mais importantes do balé português. Ela e o Leonardo, que eram um casal, são aprovados para a Companhia Nacional de Bailado, se casam e vão para Portugal, nas linhas aéreas Paraguai, numa viagem quase mambembe, entre ruídos como se os parafusos da aeronave fossem se desgarrar. Em Portugal dança Paquita, Gisele, Quebra-Nozes, Balé dos Cadetes, entre outros trabalhos durante 2 anos. A Companhia Nacional de Bailados era uma comunidade de estrangeiros, sul-africanos, australianos, ingleses, mas o pior para a Adriana Vilela foi não entender o português falado em Portugal. Depois o casal vai trabalhar em companhias alemãs. Atualmente em Belo Horizonte, a Adriana Vilela dirige um projeto para a criação de oportunidades a bailarinos, que inclui bolsas de estudo, que é o Arte Minas. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Adriana Vilela, nossa, que prazer, Adriana, encontrar você de novo. Tanto tempo depois na nossa vida. Um prazer, seja bem-vinda a Paracuru, seja bem-vinda a este programa Paracuru, Cidade que Dança. Obrigada, Flávio, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que o papo vai ser muito bom. Com certeza, você é uma pessoa amiga e divertida de muitos anos, que eu conheço há muitos anos. Adriana, onde é que você nasceu? Como é que foi um pouquinho a tua infância? Conta pra gente. Então, Flávio, eu nasci em Belo Horizonte,
estudei balé com o professor Joaquim Ribeiro, que também era um aluno do professor Carlos Leite, do qual foi pioneiro em trazer a dança para Belo Horizonte. Acho que o professor Carlos Leite foi, assim, o precursor, né, de tudo. Foi a primeira pessoa, né, Adriana? E uma pessoa importantíssima. Foi primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio, foi bailarino do Balé Russo, do Coronel de Basílio. Agora, o Joaquim Ribeiro, eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque eu acho que o Joaquim Ribeiro do Carmo, ele é uma pessoa meio esquecida na nossa dança. É um intelectual, uma pessoa que escreve livros, que é do teatro, que é da música, que é compositor. Eu acho que a gente não sabe, eu nem sei se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro. Brasileiro. O Joaquim era uma pessoa tão especial e ele conduzia tão bem a escola, porque ele era também um compositor. Ele tocava nas aulas, a gente fazia a aula e ele mostrava o plié, o tandi, e ele ia pro piano. Nossa, que lindo! A minha maior vontade como professor era fazer isso, só que eu não vou fazer mais, nessa encarnação não vai dar mais. Ele fazia. Ele era maravilhoso, uma pessoa assim muito forte, assim, ele era temperamental, mas era muito artista, né? E aí ele escreveu livros maravilhosos, tanto que o Aleijadinho, que ele escreveu sobre a dança e o Aleijadinho, porque ele comparou as posições do balé com todas as esculturas de Aleijadinho. E você vendo, é idêntico. Tem a quarta posição, tem a primeira posição, é maravilhoso. Uhum. E ele foi compondo os discos também. Na época eram discos, LPs, né, grandes, de músicas dele próprio, né, para compor uma aula de balé. Adriana, ele era mineiro? Mineiro, de Congonhas. Sim. Que legal, Adriana, que legal essa informação que você traz do Joaquim Ribeiro do Carmo, que é uma pessoa importante na dança, mas que infelizmente não é muito falado. E o Carlos Leite? Como é que era o Carlos Leite? Como é que foi o Carlos Leite na sua vida? Carlos Leite era ele era diferenciado também. Eu acho que comparando os dois, eles se pareciam um pouco, sabe? O Carlos Leite era um professor maravilhoso, que ele formou tanto bailarino aqui. Eu acho que a primeira geração do corpo de baile do Palácio das Artes, né, da companhia, foi toda por ele, né? E também o Klaus Viana, Angel Viana, o Décio Otero, o Tíndaro Silvano, todos foram alunos dele. E todos eles. Então, assim, o Carlos Leite foi muito importante na vida dos bailarinos, né, aqui em Belo Horizonte. Muito, muito, muito. Tá. E ele era baixinho, ele era assim, aquela coisa muito invocada. A gente falava, nossa, hoje o professor está invocado. Adriana, eu ainda conheci o Carlos Leite. A primeira discussão que nós fizemos fora do Rio, com o balé do Teatro Municipal, foi para Belo Horizonte. E ele nos recebeu, assim, já bem velhinho, mas assim, todo mundo dizia da importância. A gente era garoto naquele tempo, a gente não tinha muita ideia, né, assim, da importância dele, mas já nos apresentaram como uma pessoa importante. Vamos um pouquinho antes, eu quero um pouquinho antes de você conhecer o Carlos Leite, que eu sei que foi depois. Como é que a dança chegou na tua vida? A dança chegou porque você procurou, ou foi a tua mãe? Geralmente a mamãe procura a dança e depois a gente se apaixona. Como é que foi para você? Olha, a minha mãe conta que eu com 3 anos, eu subia em cima de uma mesa na sala e falava, eu quero ser bailarina. E mamãe não entendia de onde que saía aquilo, porque naquela época a gente via televisão, chacrinha, aquelas coisas, né? Bem, eu nasci em 1964, então ela não entendia. Só que depois ela começou a ver realmente que eu queria ser bailarina, porque eu ficava dançando na sala, no quarto, o tempo inteiro. E eu tinha uma prima, aliás, prima de primeiro grau da minha mãe, que também já era uma grande artista, que todo mundo sabe. Sônia Vilela, que foi minha parte, né, no Teatro Municipal,
que é uma bailarina esplêndida, com certeza. Maravilhosa. Então, nós somos de gerações diferentes, mas olha, a gente fala a mesma língua sempre. Porque quando eu fui morar no Rio, isso é um pouquinho mais pra frente, eu fui morar com Soninha, claro, né? E então, assim, eu entrei primeiro numa escola que não tinha didática nem metodologia, porque minha mãe e meu pai, eles não entendiam, né? Então eu entrei nessa escola. E quem me salvou foi a mãe da Soninha, minha tia de Silva, que estava em Belo Horizonte, viu o espetáculo, falou, não, ela está errada, a gente tem que trocar ela de escola. E aí eu estava fazendo tudo errado, eu comecei balé com 9 para 10 anos, e aí minha mãe começou a procurar e achou a escola de Joaquim Ribeiro. E logo no primeiro ano ele já me deu uma bolsa de balé, porque ele falava assim, nossa, ela é muito talentosa, ela não vai pagar o balé, não vai pagar mensalidade. Porque na época tinham várias escolas, tinha o balé Ana Lúcia também, que era muito bom, né? Então, assim, tinha o Joaquim Ribeiro, tinha a escola da Fundação, né, Clóvis Salgado, que era no Palácio. Então, eu comecei a fazer o balé ali mesmo numa escola fraquinha. Mas, graças a Deus, que essa minha tia me levou e alertou a minha mãe, não, isso aqui não é balé, o que ela está fazendo está completamente errado. E aí eu comecei a galgar mesmo uma boa escola e aprender o correto, né? Com metodologia, com tudo isso. Em Belo Horizonte, depois você se profissionaliza no Balé do Palácio das Artes, que é a principal companhia mineira. Quanto tempo, assim, dessa época que você estuda com o Joaquim até essa profissionalização e como é que acontece, assim, como é que você entra para essa companhia? Nessa época, o professor Carlos Leite ia muito lá na escola dar aula pra gente, Joaquim chamava. Então foi assim o meu contato com o professor. E aí um dia, eu estava com 16 anos, ele falou assim, olha, vai ter audição para a companhia do Palácio das Artes, só que menor de idade não entra, mas faz, vai ser um teste bom para você. O Joaquim me inscreveu, e estava lá a companhia, na época era dirigida pelo professor e junto com o argentino Eduardo Helling. E eu passei nessa audição, depois vieram saber que eu era menor. Aí pediram ao meu pai para assinar um documento, porque menor não podia trabalhar, até hoje não pode, né, ainda, né? Tem que ser maior de idade. Então aí eu passei, papai assinou e eu entrei na companhia muito jovem. Eu tinha 16 para 17 anos. Foi meu primeiro contato com uma companhia profissional. E ali eu fui aprendendo muito. Fui aprendendo, desenvolvendo. Eu já estava namorando um bailarino, o Leonardo Reis, que também era um bailarino muito bonito, muito alongado, muito afetuoso também com todos nós. Ele... Que também foi bailarino do Teatro Municipal, junto conosco. Sim, ele fez a carreira, primeiro até do que eu no Teatro Municipal. Ele foi primeiro e aí ele pediu para mim uma audição. Naquela época a gente fazia audição dentro da escola da diretora, da Dalau. Então eu fiz a audição com a Lulu, Maria Luísa, né, Noronha. Sim. E estava uma outra bailarina também na época, eu não me lembro mais o nome dela. E as duas passaram, as duas. Então eu saí de Belo Horizonte, um ano depois que o Leonardo já estava na companhia, e fui para o Teatro Municipal. Mas quanto tempo você ficou lá em Belo Horizonte? Vamos contar um pouco. Eu queria saber assim, o que é que você dançou, se você lembra algum balé que tenha sido interessante nessa época. Como é que foi a sua passagem pela Companhia Mineira? Foi muito bonito, porque nós dançamos vários balés. Nós dançamos até a coreografia de Jaci Gomes. Na época ela coreografava, ela fez Vidas Secas, ela fez Vivaldi. Depois o Eduardo Helling montou Tango 2000, que era um balé lindíssimo. Nós dançamos muito assim, tinham balés clássicos misturados com os balés mais contemporâneos, mas na época eram mais neoclássicos. Eu não peguei aquela época que teve assim balés mais
como Lêcio eu fiz, não peguei essa época. Mais de repertório mesmo. Por exemplo, tem uma passagem minha que eu fiquei muito triste quando o Baryshnikov veio ao Brasil. Ele foi a companhia do Palácio das Artes que aceitou em acompanhar. Na época eu ainda não estava na companhia, eu tinha 15 anos. Então, assim, eles estavam com o repertório de Lêcio Uffizi e também, eu não me lembro mais o outro balé, não sei se era um Vivaldi, eu não lembro mais. E aí, meu pai não deixou eu seguir para fazer uma audição. Na época, a primeira bailarina, Graça Salles, e o Rubens Reis, que hoje reside na Alemanha, e Graça reside no Chicago. A Graça Salles, que é a irmã da Maria Clara Salles, é isso? Não, a irmã de Maria Clara é Eliana Salles. Ah, desculpa, Eliana Salles. A Graça era uma linda bailarina. Hoje ela foi até mestre de balé no Joffrey, de Chicago, mas reside em Chicago ainda. E Graça se tornou uma grande amiga. E ela foi atrás de mim na escola e falou, olha, vai ter a turnê, você vai participar, porque estão precisando de bailarinos, né? Para compor o corpo de baile, que nós não somos, né, a quantidade correta para o corpo de baile, então vai precisar de convidados. Então, agora que você lembrou, a Eliana Salles, irmã da Maria Clara, participou. Então, várias pessoas das escolas de Ana Lúcia, Balé Ana Lúcia, ou também do balé da Maria Clara Salles, participaram nesse corpo de baile. Então, eu não fui, meu pai não deixou, mas eu só tenho 15 anos, aquela coisa, né? Que foi um momento em que a Companhia do Palácio das Artes se torna reconhecida nacionalmente, porque entrou muito na mídia, foi a primeira vez que o Baryshnikov faz uma turnê pelo Brasil, e era a companhia que acompanhava esse bailarino. Eu lembro, eu já estava no Rio de Janeiro nessa época e foi um sucesso. Foram muito criticados, na época foram muito criticados. Aí todo mundo falava que não era uma companhia ao que fazia jus à técnica do Baryshnikov, mas foi bom ao mesmo tempo para a companhia, né? Para ser reconhecida. Então, assim, mas foi maravilhoso. Olha, eu assisti esse espetáculo, eu acho injusta as críticas. Talvez as pessoas que gostam do Baryshnikov, que respeitam a carreira daquele artista, quisessem uma companhia mais consolidada, mas eu acho que a Companhia de Belo Horizonte não fez nenhuma vergonha, se apresentou muito dignamente aquele espetáculo. Eu não acho justo as críticas que fizeram. Eu fiquei de fora, mas eu era menina também, e tudo bem, passou, né? Mas na época eu me lembro que eu fiquei muito triste. E aí, entrando na companhia, nós dançamos muitos balés. Com Eduardo Hering, eu fiquei 2 anos na companhia e fiz essa audição para o Teatro Municipal. Logo em seguida, veio o balé Gisele. Do Peter Wright. E com o balé Gisele, o Eduardo Hering gostaria que eu tivesse feito Mirta. Só que, na época, eu tinha acabado de entrar no Teatro Municipal, a Dona Dalal não cedeu para eu sair. Realmente, eu estava aprendendo outros balés, né? A Gisele lá no Teatro... no Palácio das Artes. Não era a Gisele do Peter Wright lá no Teatro Municipal. Não. E quem dançou foi a Ana Botafogo, foi como convidada, o Jair Moraes, deixa eu ver o que mais. E aí a Eliana Jânia Batista, que veio como convidada para fazer Mirta, que fez belíssimamente. Eu consegui sair do Rio para assistir o espetáculo, mas fiquei babando, mas eu acho que eu sempre tive muito senso de crítico, né? Então, assim, comigo mesma. Então, eu falei, eu não estava preparada para fazer Mirta. Eu só tinha 17 anos. Então, realmente, acho que a escolha de ter colocado a Jânia no meu lugar foi maravilhosa. Mas então, você tem um tipo físico e um
um tipo técnico bom para Mirta. Você faria uma boa Mirta, com certeza. Lógico que com trabalho, né? Na verdade, a nossa vida é regida pelo trabalho. Mas eu acho também que hoje em dia eu penso que é um trabalho, por exemplo, Mirta é um papel muito maduro, né? Então eu era muito jovem ainda e não tinha tanta experiência. Então seria um desafio enorme para mim, né, na época. Mas foi também, tudo bem, aceitei. E aí aprendi balés lindos no Teatro Municipal do Rio também. E dancei com pessoas maravilhosas, convidados maravilhosos. Eu tenho uma lembrança maravilhosa. Vou repetir, a palavra é maravilhosa mesmo. Principalmente. Do que eu passei na época. Principalmente, Adriana, você chega no Teatro Municipal em dos momentos melhores daquela casa. Os pesquisadores sempre falam que tiveram 3 momentos esplêndidos na história artística do Teatro Municipal. O primeiro na década de 50, quando a Tatiana Lescova fez a sua primeira regência, a sua primeira direção. O segundo foi o que nós vivemos com a Dalá Oscar no teatro na década de 70, 80. E o terceiro com o Jean-Yves Lormeau já na década de 90. Eu acho que de lá para cá o teatro perdeu muito da qualidade artística, do seu repertório, do seu elenco, né? Na nossa época a gente tinha um elenco fabuloso, estrelas como Ana Botafogo, como Cecília Cash, Nora Esteves, Áurea Hamelin. Então, assim, de lá para cá isso não aconteceu. Então, assim, eu acho que somos representantes ainda de uma época em que o balé no Brasil estava no seu esplendor. Você chega no Teatro Municipal em que ano e qual é o primeiro balé que você entra? Assim, qual é o teu primeiro espetáculo naquela casa? Foi La Film Gardé. Que nós dançamos juntos. Isso. Lembro bem. Foi em 82, não foi, Flávio? Na minha cabeça velha não sabe mais, não sabe mais que ano que vive. Me lembro. Adriana, aquele balé era tão mágico. Aquele balé era um balé lindo. Primeiro, assim, foi a primeira vez que ele foi montado na América do Sul, eu acredito, porque o Teatro Colón não dançou ele antes de nós. Então, assim, era um balé fabuloso, era uma reconstrução. Eu não me lembro agora quem foi Miss Face que veio remontar? Miss Face que veio remontar, do repertório do Royal Ballet. Aí eu fiz Amigas de Lise, e fiz Amigas e fiz o Corpo de Baile também. Eu amei. Eu também gostava. Juntos, eu fazia um solinho de um flautista que eu amava fazer. Eu lembro de uma cena nossa que você foi jogada em cena. Uma garota se machucou e aí o Jorge Siqueira, que era o assistente de direção, disse: você, Adriana, você vai fazer. E aquilo era uma coisa complicada, porque era um balé chamado Maple, que a gente dançava com fitas, era um pau de fitas, aqui no Nordeste a gente conhece como pau de fitas, e que você vai dançando e trançando aquela fita naquele pau. Então, se alguém erra, aquilo dá uma zona. E você olhava, você dançava comigo, assim, do meu lado, você olhava e dizia assim: como vai ser? Eu disse: me segue, vamos lá. Você lembra? Comigo, me segue. Eu falei: meu Deus, se eu acabar com essa trança aqui, já começou. Olha, deu dor de barriga. Mas foi divertidíssimo, a gente deu muita risada depois, porque deu certo, né? Deu certo, mas na hora que acabou, que eu olhei pra cima, eu falei: graças a Deus, tudo trançadinho. E aí ia pra dentro, e vai pra fora, e vai pra dentro, e vai pra fora, aquela cruza toda, Nossa, eu tava apavorada, Flávia. Eu falei assim: meu Deus, eu não posso errar, vou ser mandada embora por causa disso. Que nada. Um coreógrafo ou um assistente de coreografia só faz isso com alguém que ele confia. Se ele não tivesse confiado em você, ele não teria te colocado naquela roubada. É uma roubada, assim, quando coloca. Eu já entrei em roubadas assim, eu sei o quanto que é difícil para um bailarino fazer uma coisa que não ensaiou, que não aprendeu, né? Que não fez de fato. Assim. Muito. Foi, assim, uma experiência, né? Porque, nossa, que fortalece a gente, né, Adriana? Que deixa a gente mais confiante, eu acho.
né? Depois daquilo ali, já entrei sem saber, imagina sabendo, eu vou arrasar mais. Oi, você foi 10, Flávio, você falou assim comigo, me segue, calma, você vai conseguir. Eu me lembro das suas palavras, calma, vai dar certo. Eu falei, mas eu estou muito nervosa. Ele disse, não, vai dar certo. E deu, graças a Deus. Tu sabe que teve uma vez naquele próprio balé, que não sei o que foi que me deu, que eu não entrei, eu esqueci, ficou minha fita lá de pendurada. E eu olhando, apavorado na coxinha, meu Deus, o que vai acontecer? Mas isso aconteceu várias vezes com o nosso amigo, você lembra dele, o Robson Bairel? O Robson foi engraçadíssimo, que o Robson viajava e se esquecia. Mas assim, eu fiquei muito apavorado naquele dia por ter esquecido. A gente fica mesmo, né? Uhum. Mas muito engraçado. Essas histórias, né, que acontecem com a gente, né? É muito bacana essas histórias bailarinísticas. Tá, aí você já entrou pro Teatro Municipal, teve o La Fille Magardê. Você lembra depois os balés que você... Gabriela. Você dançou Gabriela? Olha, Adriana, juro, não lembrava disso. Não dancei, cheguei a ensaiar. Tá. E aí, eu voltei para Belo Horizonte. Me deu muita saudade da minha casa, muito mineira, né? Muito saudade da minha casa. E muito criança, morar numa cidade grande como o Rio de Janeiro, meu Deus. Eu senti muita falta dos meus pais na época. E eu estava namorando, né, o bailarino Leonardo. E aí eu falei, fica aí, depois eu vou ver o que a gente faz. E eu fui embora primeiro. E ele voltou, ele também pediu demissão. Nossa, mas o Jorge Siqueira, eu me lembro, gostava muito dele. Ficou muito triste, chateado, mas ele falou, não, mas eu vou ficar com ela em Belo Horizonte e vamos voltar para a companhia. Só que nesse meio tempo, a Companhia Nacional de Bailados de Portugal... veio ao Brasil para uma turnê. E foi logo no Teatro Municipal com Raimonda, com... Deixa eu lembrar o outro balé. Meu Deus. Carmina Burana. E eu já estava fechada em Belo Horizonte, né? Normalmente, dando aula, mas comecei a dar aula e tentando entrar de novo na Companhia do Palácio quando houvesse uma vaga. E eu dava aula na sexta-feira, saía sexta-feira à noite, Flávio, ia para a cidade de Viçosa, junto com o Sebastião da CIA, lembra dele? Sim, foi meu aluno lá na Tatiana Lescova, lembro sim. Que era um rapaz negro que fez o maior sucesso fazendo comerciais para a loja do CIA. E ele era professor de sapateado e eu dava aula de balé clássico. Nessa fase eu já tinha 19 anos. E nós íamos juntos no ônibus, chegava no ônibus meia-noite e 5 horas da manhã a diretora nos pegava, a gente dormia mais umas 3 horas e eu dava aula. Na volta desses 6 meses que eu já estava fazendo isso, eu e o Sebastião, a gente vinha conversando, voltava, ele me mostra um jornal com uma pequena notícia assim, a Companhia Nacional de Bailados estará no Rio de Janeiro com os balés Carmina Burana e Raimonda. Aí ele falou assim, essa oportunidade, meu sonho era dançar fora do Brasil. Aí eu falei, Sebastião, será? Vou ligar para minha prima. Liguei para minha prima é Sônia Vilela. Soninha foi até o diretor, Armando Jorge, que por sinal é um amor de pessoa. E Armando Jorge falou assim, olha, estou precisando mais de homens, né? Mas, se ela quiser vir, ela pode vir. Então, fomos eu e Leonardo. Antes de você dizer o que aconteceu nessa audição, queria falar um pouco do Armando Jorge, porque eu acho que o Armando é uma das figuras mais importantes da dança de Portugal. Né? O Armando foi o primeiro bailarino português a dançar esse repertório clássico do período romântico, né? Ele foi bailarino do Verdigaio, que era uma companhia portuguesa, contemporâneo, tu sabe de quem? Do Emílio Martins, né? Que foi também nosso professor. Né? E isso, ele foi contemporâneo do Emílio. O Emílio falava muito no camarim, às vezes no Teatro Municipal, sobre o Armando. Ele foi do Grand Ballet Canadien,
do Balé Gulbenkian, né? E adora brasileiro, adora. Isso, e foi o grande diretor da Companhia Nacional de Bailados de Lisboa. Tá, aí você foi para o Rio, como eu também iria. Eu fui para o Rio, olha, eu voltei ao Rio, e eu lembro disso, que bailarina naquela época, a gente só dava aula, não tinha dinheiro para nada. Eu pedi para minha mãe, falei, olha mãe, eu vou dar aula aqui em Viçosa, vou ficar o fim de semana aqui em Viçosa, tá? Para ganhar mais um pouco. E compramos um bilhete de avião, a prestações não sei quantas. A perder de vista. A perder de vista. E fomos com a cara e a coragem, claro. Chegamos naquela avenida lotada. Quando a gente atravessou para ir para o Teatro Municipal, vi um tanto de bailarinos chegando. Eu falei assim, Léo, vai ser muito difícil. Olha o tanto de bailarinos chegando. A gente achou que era audição só pra gente. Nós achamos, olha a inocência, né? Quer dizer que ele marcou, então, uma audição para muita gente. Porque a Sônia falou comigo, olha, pode vir que ele vai esperar vocês. Então, na inocência, né, achamos, olha, é só pra gente, vamos ver o que vai dar. Mas nós chegamos naquela sala versátil, estava lotado. Tinha bailarinos de qualquer lugar. E eu me lembro direitinho dessa audição. A Maria Palmerin, que era a maîtresse, né, pediu pra gente várias variações. Pediu a sapatilha de pontas, fizemos variações de Lécio Fitz. Olha, foi bem difícil. E aí, na hora que acabou, ele foi selecionando, ele selecionou mais ou menos umas 12 pessoas. E no final, ele pediu mais fouettes para as meninas. E na hora que nós ficamos assim, em pé, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu estava na beirada de cá e Leonardo lá do outro lado. E mais outros bailarinos que eu não me lembro mesmo quem eram hoje em dia. E aí ele falou, olha, muito obrigado, né? Adoro o Brasil, gosto mais de trabalhar com brasileiros. Já trabalhei com brasileiros que já passaram pela companhia. E eu queria muito agradecer a todos vocês, mas eu vou ficar com o casalzinho. Aí eu estava do lado de cá e o Leonardo do outro lado. Aí eu perguntei, né, muito curiosa, mas qual é o casal? Aí ele falou assim, você e você. Aí o Leonardo, na hora, gritou, ainda falou assim, olha, nós somos noivos. Ele, ótimo, já prepare o casamento e vem para Portugal. E que é difícil, Adriana, né? Assim, isso é uma coisa da sorte, né? De vocês estarem juntos naquele momento, na hora certa. Porque às vezes é difícil passar um diretor gostar dos dois ao mesmo tempo. Sim, muito. E a gente assustou, nós assustamos muito. Aí na hora que ele falou, eu disse, olha, nós somos noivos. E ele falou, não, mas vai preparando o casamento. E aí veio o contrato. O mais engraçado é que a gente casou praticamente em 4 meses. A gente arrumou um casamento que meu pai disse que tinha que casar, aquela coisa, né? Como que vai embora para Portugal morar juntos sem casar? E olha, eu queria dizer uma coisa para o nosso público, Adriana. Vocês dois eram um casal tão lindo, porque os dois são lindos, são duas pessoas lindas, dois anjos, assim, né? O Leonardo loiro, de olho verde, você também. Bonito, né? Parecia uma Nossa, vocês dois são muito lindos, assim, era o que eu me lembrava sempre de vocês dois, era a beleza física dos dois. Obrigada. Mas aí vocês casaram lá em Belo Horizonte, foi isso? Casamos, a minha família inteira achava que eu estava grávida, porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido esse casamento, e eu correndo para lá e para cá, olhando o vestido de noivo. E os padrinhos, olha, até Carlos Leite foi meu padrinho. Olha que lindo! Foi lindo. Ele, na época, ele perguntou para mim o que eu queria. Eu falei assim, olha, professor, qualquer coisa que você puder me ajudar. Não, então eu vou te dar em dólar. Pode ser dólar? Aí me deu um envelope com $250 na época. Nunca mais... Que era bastante dinheiro. Nossa, naquela época, $250 era algo. Então, era dinheiro, era. Nossa, aquilo me ajudou tanto, né? Porque muitos padrinhos deram dinheiro e outros deram poucos presentes, porque sabiam que eu ia viajar. Então, praticamente, olha, quando eu falei, a gente está indo embora para Portugal, eu quase não ganhei presente nenhum. Todo mundo resolveu dar em dinheiro, né? Colocava no envelope, mas o professor foi maravilhoso, foi generoso, né? Sim. E nós casamos em agosto
E 4 dias depois estamos voando pela LAP, Linhas Aéreas Paraguaias. É muito engraçado essa viagem, porque o avião batia tanto, os parafusos pareciam que iam soltar e eu até chorava dentro desse voo. Foi muito difícil chegar em Portugal. Muito difícil. Eu imagino. Nós chegamos em Portugal, assustadíssimos. Falei, meu Deus, que avião é esse? Esse avião nem existe mais. Já fiz um voo assim pela Kubanacan, pela cubana. Né? Nossa, eu achei que eu nunca ia chegar. Primeiro que não tinha as tampas onde você botar a mala ali, não tinha coisa de fechar. Era tudo sem tampa. Nossa, dava uma impressão horrível. Ô Flávio, e o mais engraçado é que antigamente nós íamos muito chiques no avião, né? Eu fui de chapéu, eu fui de terninho. Olha, que coisa. Eu aproveitei um sapato que eu tinha casado com um lacinho. Esse lacinho, um dos lacinhos se perdeu no avião. Nunca mais, aí guardei o sapato por muitos anos, que é um sapato lindo, muito engraçado, né? Mas era ótimo, né? Assim, viajar de avião era um acontecimento, Adriana. Então, a gente ia do jeito maravilhoso, com certeza. Maravilhoso. E esse avião, ele parava no Uruguai para depois continuar. Né? Vale, você voltava para o Uruguai para ir depois ir. Você deu uma volta. Mais barato. Porque, assim, a companhia nos dava, quando a gente chegasse lá, nos dava o ressarcimento da passagem aérea. Mas a gente tinha que ter comprado primeiro do nosso bolso, né? E foi tudo muito rápido, a gente não estava preparado, né? E como a gente estava preparando para casar, o que ajudou muito é que a gente já tinha móveis comprados. Então a gente começou a vender os móveis. Você acredita? Vendemos todos os móveis, o que nos ajudou a chegar até Lisboa. Mas chegando em Lisboa... Posso pular agora? Pode. Chegando em Lisboa, aí você vai trabalhar na principal companhia de dança portuguesa, né? Já era ali perto do Bairro Alto, na subida do Bairro Alto? Era ali na Serpa Pinto, em cima. Serpa Pinto, era a companhia hoje em dia nem funciona lá mais. Não é, ali é Bairro Alto, né? Ali eu acho que já é Bairro Alto, sim. Isso. E nós chegamos na companhia e fomos recebidos por 2 bailarinos que você conhece, Regina Kotaka e Rogério Litier, que já estavam na companhia. Já estavam lá, a Regina Kotaka já fez esse programa, Regina Kotaka que foi primeira bailarina do Guaíra. Do Guaíra. Isso, e ela nos contou sobre a passagem dela pela companhia, sim. Então ela nos hospedou na casa dela, foi um amor comigo e com o Léo, até eu arrumar um piso, né? Um apartamento lá. E nós ficamos, acho que praticamente 25 dias, mais ou menos. Mas o Armando Jorge nos recebeu como filhos. Foi maravilhosa, sabe, a nossa recepção. Aí ele nos apresentou a companhia, era uma companhia grande, de 80 bailarinos. E o repertório da companhia era maravilhoso. Então, assim, eu dancei grandes balés, né? Dancei Paquita, dançamos Gisele, dançamos o Quebra-Nós do John Nash, regendo o marido da Célia Santos, né? Sim, um grande maestro brasileiro, sim. Grande maestro, no Teatro São Carlos. Que é um teatro histórico maravilhoso também de Lisboa. Maravilhoso. Porque agora a companhia tem um teatro moderno, que é o Teatro Camões, né? Que é lá naquele bairro novo, que é lindo também, um lugar lindo. Muito lindo. E então nós dançamos vários repertórios. O baile dos cadetes, que é o baile dos graduados, né? No qual a dona Tatiana Lescou foi né? Fazia um personagem que ficou na história da dança, sim. Sim. Então, eu dancei esses balés lá e dancei o solo de Suitan Blanc. Para mim foi um primor, foi um presente e a Armando Jorge me deu. Eu dancei o solo Serenade em Suitan Blanc. Então, assim, para mim foi um presente mesmo, né? Como é que foi para vocês dois, recém-casados, morando num país estrangeiro, que assim, só quem passa pelo estrangeiro é que sabe, às vezes, os perrengues, né? Porque aqui no Brasil a gente é uma família. Lá nem sempre, a gente tem que construir essa família, a gente tem que buscar os amigos, porque às vezes são pessoas também que estão passando
suas dificuldades também, porque são de outros lugares. Como é que era a companhia? Tinha muito estrangeiro? Tinha muita gente de outros lugares? Tinha sul-africano, inglês, australiano. Então, assim, a gente tinha um misto, né, de nacionalidades, que isso também é muito importante pra gente, que a gente vai aprendendo línguas, né, que nos ajuda muito, você vai tendo outros contatos, vai conhecendo, cada um vem de uma escola diferente. Então, assim, mas foi difícil no início, não foi nem na companhia, foi em Lisboa, porque, incrível, eu não entendi o português. Você vai entender, você e todo mundo, que a gente não sabe como que eles falam. Eu ligava a rádio, gente, eu não estou entendendo. Aí eu ligava a televisão, passava novela brasileira, uma ou outra assim, passava. Mas eu não entendi eles conversando. Aí depois o ouvido vai se acostumando, né? Sim. Vai se acostumando. Então, assim, não foi fácil a adaptação, porque eu era muito mineirinha, né? Muito, né? Tanto que eu saí do teatro, voltei para Belo Horizonte. Mas eu tinha esse sonho de dançar em companhias fora. Então, um dia o Léo me viu chorando demais, falou, olha, vamos ligar para tua mãe, vamos conversar com ela? Porque às vezes você quer voltar, a gente volta. Isso eu tinha 6 meses de Portugal. Aí minha mãe falou, não, senhora, é o seu sonho, pode ficar quieta aí. Minha mãe me deu um sabão, né? É o seu sonho, você está indo bem, você gosta de fazer, depois você vem visitar, faz uma viagem, vem aqui no Brasil, nos vê e volta, e a gente também vai para aí, tal, e aí foi me acalmando, sabe? Adriana, até para as pessoas poderem entender... Não tinha internet naquela época. Tudo cá, eu tenho... Pode falar, sabe? Desculpa, para que as pessoas possam entender essa coisa a gente tem um sonho e a gente vai buscar o sonho, mas que às vezes nos perguntam, e por que você não fica? Por que não fica no Brasil? Embora a gente vivesse um período fantástico de dançar grandes balés, a gente ganhava mal, a gente não era... Muito mal. A gente não era... dos artistas todos, a gente não era reconhecido. Ser bailarino era sempre referente a estar trabalhando muito, porque a gente fazia aula e ensaio e dançava pouco. Então, assim, o sonho de ir para a Europa, que não era só o seu, era o sonho de muita gente, era de poder ser tratado como um artista, com dignidade, poder ter um bom salário e poder dançar bastante, principalmente estar em cena todos os dias. Não era assim? Era assim, isso mesmo. Então, em Lisboa eu vi essa oportunidade na Companhia Nacional, porque o repertório era muito bom, nós dançávamos várias temporadas por ano, mais de 100 espetáculos, então a gente vivia para a dança mesmo. Eu só fui conhecer Lisboa mesmo depois de 1 ano, você acredita? Que eu comecei a ir nos pontos turísticos e começar, porque a gente trabalhava muito, mas eu estava feliz. Eu estava feliz com isso, eu estava me realizando, né? Você ficou quanto tempo em Lisboa, assim? Quanto tempo na companhia? 2 anos, quase 2 anos. E porque um diretor alemão, aí já está pulando agora um pouquinho. Já vai para a Alemanha, né? Você esteve na Alemanha também. Sim, porque esse diretor, ele foi bailarino da Gulbenkian, era casado com um português chamado Dimas Casinho, um coreógrafo, e ele vinha sempre a Lisboa e nos viu numa mostra que teve uma mostra coreográfica, que os bailarinos fizeram coreografia, né, na companhia, né? E a gente estava dançando esse balé de um dos bailarinos, e ele assistiu e convidou o Leonardo. Falei, Leonardo, olha, eu tenho um contrato do Freistübühne. Freistübühne é tipo um balé ao ar livre, que é uma temporada que acontece todo mês de julho e agosto. E o balé era para dançar a Aida, a ópera Aida em cena, onde tinham elefantes, girafas, tudo mesmo. Era uma geralmente entra nessa ópera, né? Que é do Verdi, uma ópera do Verdi, que retrata, que foi feita para a inauguração do canal de Suez, então, portanto, por isso que tem elefantes, tem grandes animais. É maravilhoso, sim.
E o Léo foi na frente, né? Então o Léo ficou lá 45 dias, participou da obra. E voltou para Portugal, contando, né, a grandiosidade, porque a gente não tinha internet. Então eu não via nada, nem foto, nada. A gente não... Para eu receber carta da minha mãe, demorava um mês. Então, assim, a gente tinha que juntar dinheiro e ir pro orelhão, né, como diz, e ligar. Era tudo muito difícil mesmo. Então ele voltou extasiado. Nossa, a Alemanha é maravilhosa, a companhia é muito boa, foi muito bacana, porque ele ganhou um dinheiro extra, né, para fazer a obra. E o Eric Paer, o nome dele é Eric Paer, convidou o Leonardo para integrar na companhia. Aí e depois que eu esperasse um pouco para entrar, para abrir uma vaga para mim. Então fomos. A companhia de qual cidade? Essa? Augsburg, do lado de Munique. Sim. Na Bavária. Sim. É onde que até a Carla Silva e o Ricardo Fernandes. Que o Ricardo agora é o diretor de lá, exatamente. E Augsburg é linda, a cidade tem mais de 2.500 anos, uma cidade linda, lindíssima. E fomos os dois, mas essa viagem, olha, foi muito engraçada. Eu saindo de Lisboa para ir para Portugal, eu falei, nossa, Léo, eu tenho que levar tudo que eu tenho. Flavinho, eu levei 2 malas com ferro elétrico, com mais não sei o que, olha a minha inocência. Tinha tudo. Só para que as pessoas possam entender a tua inocência. É que lá na Alemanha, quando você muda de casa, você deixa tudo na calçada e compra tudo novo. É mais ou menos assim. E eu achei... Olha, quando nós chegamos na estação de trem, nenhum taxista queria levar a gente. Porque o Léo já tinha alugado uma casa, né? Uma casa pra gente morar, né? Já tinha ido antes, então ele foi, alugou uma casinha e tal. E porque ele voltou, né? Ele voltou, alugou a casa e voltou para me buscar. E o Léo, muito também ingênuo, né? Levamos uma mala, eu acho que na época devia ter 40 quilos cada mala. E eu levei tudo que tinha que levar. Eu disse, não vou deixar nada para trás. Gente, aquele povo na alfândega olhava pra gente, né? Nós pagamos excesso. E quando chegamos na estação de Augsburg, os taxistas olhavam pra gente. O que é isso, gente? Dois... Faz parte. Não, literalmente fez parte da nossa vida isso. Aí alguém, um anjo, né, nos carregou e eu cheguei. Quando cheguei no apartamento, o Léo, em vez de ter me contado que tinha tudo, o apartamento tinha tudo. Tudo que eu levei, Flávio. Olha, mas foi muito divertido. São histórias que dava para um livro, né? E aí a companhia também, a gente se adaptou muito bem na companhia. Tinha um bailarino brasileiro, que chama Marcelo Santos, que hoje ele organiza o Solo Dance. Uma vez eu estava viajando de trem de Roma para Veneza. E eu conheci um rapaz, estava na minha cabine, a gente começou a conversar, ele era brasileiro e era irmão do Marcelo. Então, assim, eu não conheci o Marcelo, mas o conheci através do irmão, que eu não vou me lembrar o nome, mas foi muito engraçado isso. Uma figura, Marcelo. E Marcelo nos recebeu também muito bem. E o Eric falava muito bem português. E ainda com o brasileiro e com o Marcelo, eu não aprendi alemão de jeito nenhum. Só mesmo conversando em inglês com todo mundo. Mas eu queria aprender alemão. Alemão também. E não aprendi, é tudo português, né? Depois de um ano nessa companhia, nós resolvemos ir para o norte, em Krefeld, que a diretora era uma ex-bailarina de Stuttgart, chamada Irene Schneider. E a Graça Salles, na época, dançava em Ulm, que era pertinho de Munique. Que era uma companhia que tive vários brasileiros. Ulm adotou, assim, alguns bailarinos brasileiros passaram por lá. Verdade. E o Pierre Weiss, que é era o diretor, gostava muito, né, de brasileiro. E eu falei, Graça, eu quero trocar de companhia, eu quero mais, né? A gente queria desenvolver mais. Porque a companhia de Augsburg era muito boa, mas fazia opereta 3 vezes por ano. Então a gente queria pensar numa companhia que não fizesse opereta. Mas descobrimos uma e fomos fazer audição. A Irene Schneider nos recebeu muito bem.
E nós dois passamos. Então, assim, é muito difícil para um casal ser contratado, né? A gente sempre conversava entre a gente assim, olha, se um não passar, não tem como, né? Casados é muito difícil. Então, nós passamos os dois, ficamos nessa companhia, dançamos, aí nós passamos para Solo Tanzer, que era um contrato de solista, porque lá não tinha contrato de primeiros bailarinos. Depois de alguns anos, claro, né? Era uma companhia que nós dançamos balé de movie shows, dançamos muitas coreografias de grandes coreógrafos, dançamos sempre a temporada, né? Que era tudo com orquestra, Quebra-Nós, naturalmente, que é uma coisa que já faz parte do calendário alemão, né? Quebra-Nós sempre no final do ano. Dançamos Pássaro de Fogo, muito, o repertório era muito bonito. Adriana, fala um pouquinho do shows, porque para mim, na minha opinião, é um dos grandes coreógrafos alemães. Aliás, assim, um dos maiores, porque se a gente for olhar o balé na Alemanha, John Cranko não era alemão, era da África do Sul. John Niemeyer era americano. William Forsythe era americano, Jerry Killian era tcheco. O Uwe é, para mim, o grande gênio, assim, junto com a Pina Bausch, são as duas pessoas que representam a dança alemã, de fato. Como é que é dançar um balé dessa pessoa que é aclamado hoje, né, mundialmente? Olha, eu dancei um concerto para duas mãos de Rachmaninoff, né, que ele fez. É um dos balés mais lindos que ele tem. E ele não foi remontar, ele mandou uma remontadora. Só que quando a gente já estava para estrear, aí ele veio pessoalmente. Então a gente conheceu o Uwe, é uma pessoa super tímida, ele era tímido, muito sério assim, o que ele estava fazendo, mas também, ao mesmo tempo, competente com o que ele estava, tipo assim, se ele estava executando ali naquele momento, ele mostrava pra gente a essência do movimento, sabe? O porquê daquele movimento. Ele era muito inteligente. Ele era um gênio. Então o balé fluía, sabe? Fluía no nosso corpo. Ele foi do balé de Stuttgart, ele foi uma cria do próprio John Cranko, né? Ele foi muito jovem para Zurique, para a Ópera de Zurique. E lá ele fez os grandes balés dele, ele produz na Ópera de Zurique. Eu, durante uma época da minha vida... Uma grande pessoa. Claro, todos os balés dele, não tem um balé que você fala assim, eu não gostei, esse balé não me encantou. Era um gênio. Então, durante um tempo da minha vida, eu dei aula lá no Balé de Zurique, um curto período de tempo. E foi logo depois que ele deixou, ele ainda não tinha morrido, mas ele tinha deixado, eu acho que para ir para Leipzig, não sei se é... Leipzig. Eu acho que ele tinha ido para lá. Mas assim, a companhia inteira, nossa, tinha um respeito imenso pelo trabalho, pela pessoa dele. Vamos falar um pouquinho dessa nova companhia que você faz. Coisa. Isso. O Uwe me deu essa oportunidade de conhecer a Bia Almeida. Por quê? Porque eu engravidei e Bia veio me substituir. Bia Almeida é a Beatriz Almeida, que foi primeira bailarina do Stuttgart e durante um tempo também foi primeira bailarina do Balé de Zurique. Sim. E esse balé foi criado, o solo que eu dancei foi criado para ela. O Uwe criou para ela. Né? Os dois concertos, 2 pianos, né? Então ela veio e aí eu fiquei conhecendo a grande Bia, a pessoa simples que ela é, maravilhosa, a bailarina que ela é. Então, assim, foi maravilhoso esse contato, porque eu, grávida, na plateia assistindo a Bia, porque eu não tinha oportunidade, às vezes as datas não iam para eu vê-la dançar em Stuttgart, né? E Bia era a esposa do irmão do nosso solista, Michael McLean, e ela era casada com Mark McLean. Então, nós fizemos um excelente contato na época. A Beatriz, ela já fez esse programa com a gente e ela também conta outras passagens que incluía você também nesse lugar. Foi, tá vendo? Ela dançou com o Léo, porque fazia parte, né? Vários duos com o Léo também. Na época a malha era vermelha, toda vermelha. E depois mudou o cenário. E
que são, acho que eram pinturas de Kandinsky, eu acho, no cenário, mais ou menos isso. E a malha preta e branca. Muito bonito, é muito bonito. Acho que é um dos balés mais lindos. E depois ele deixou um legado, né? Sim. São vários balés espalhados. Inclusive, né? No Teatro Municipal já dançou o repertório dele. A criação, né? De Schopfung. Acho que foi a criação. Até encontrei com um ex-colega meu que veio para remontar. Primeiro, acho que tiveram a Rose Munhoz, tiveram vários. E o Ivailo Iliev também veio. E eu fui ao Rio, até me encontrei com ele na época da gestão ainda que estava começando do Hélio Bejani. Eu acho que foi uma remontagem, né, da criação. E eu acho que teve uma coisa que caiu do lado ali do teatro. O que foi que caiu? Um edifício que caiu atrás do teatro. Ficou bem difícil para ensaio, por causa da sala de balé. Sim. Foi bem complicado essa reestreia. Mas ficou bonito. É um balé lindo, né? Adriana, eu muito orgulho de ter dançado os shows. Adriana, a gente já está chegando no final do programa, ele passa rapidinho. E eu queria falar, assim, antes da gente terminar, antes da gente se despedir, eu queria falar do Arte Minas, que é um evento que você criou e que você faz aí, que hoje é um dos maiores eventos de dança que reúne a garotada. Um dos nossos bailarinos daqui de Paracuru já esteve nesse evento, você o convidou, você recebeu ele muito bem. Eu queria aproveitar esse momento aqui na Rádio de Paracuru para agradecer você ter recebido o nosso menino, nosso aluno. Ele é lindo. Como é que ele está? Ele está bem. Ele hoje dirige uma academia, ele se formou em educação física. Ele está bem, também está casando. Que ótimo. Então, o Seminário Arte Minas, vou falar assim, bem brevemente, ele foi criado em 2016 para eu ver eu acho que o contato entre os bailarinos e professores de todos os lugares do Brasil seria muito importante, coisa que pra gente, que a gente está aqui em Minas, é difícil, às vezes, sair para São Paulo, gasto, né, para todo bailarino. Então, eu falei, eu vou trazer. Foi com muito custo, sabe? Eu falava, não foi fácil, porque eu trazia 20 professores, cada um de um lugar, às vezes, e cada professor deixava uma marca, fazia uma coreografia de 2, 3 minutos e a gente apresentava no teatro. Isso tudo, infelizmente, depois da pandemia, deu uma mudança, sabe, meio brusca, assim, tudo ficou mais caro, as passagens aéreas estão mais caras, então a gente diminuiu essa carga horária de curso e de professores, mas continuamos fazendo o Seminário Arte Minas desde 2016. E aí, em 2019, eu pensei, vou pegar essa marca e vou criar um festival para a gente dar oportunidade para os bailarinos. Porque eu acho que o festival não é só medalha e troféu. O festival precisa também de incentivar o bailarino a ter bolsas de estudos, a ir para um summer, a contrato de trabalho. Sim. Então, eu consegui várias bolsas internacionais e nacionais, onde os bailarinos do Festival Arte Minas, eles conseguem sair, né, estudar. Oportunidade, às vezes a bolsa é completa. Hoje mesmo eu tive uma notícia maravilhosa de uma bailarina, que é daqui de Belo Horizonte, que fez uma audição online junto com Pedro Carneiro, o português, que era diretor do Moza Balé. E essa menina passou com uma bolsa completa para o Moza na Bélgica. E hoje eu vi no Instagram que ela está sendo contratada na Companhia da Romênia. Então, assim, isso me dá uma felicidade imensa, porque foi através do seminário que ela ganhou essa bolsa, ela estudou e teve essa oportunidade. Então, assim, para mim, o festival não é só medalha e troféu. Realmente, o festival eu incentivo a colocar todos os bailarinos em algumas posições. E bolsas de estudo, eu acho que é primordial, né? Se ter oportunidades para que eles possam se desenvolver e poder ter trabalho fora, porque trabalho no Brasil está muito difícil. Adriana, infelizmente a gente está no nosso tempo de finalizar o programa. Foi um papo gostosíssimo.
Tá? Te agradeço por ter recebido aí o Aleph Rocha, que é nosso aluno, nosso bailarino lindo, que adorou estar com você. Tenho certeza que foi uma marca na vida dele, um lugar que ele esteve, que ele não vai esquecer nunca na vida dele. Adriana, obrigado, tá? Um grande abraço para você. Eu te agradeço. E qualquer dia apareça aqui na nossa cidade, é uma cidade linda, tem um mar esmeralda, dunas brancas, é uma cidade muito agradável, que pronta para receber você. Nossa, mas eu vou. Qualquer dia desse eu estou batendo aí na porta. Hein? Venha, vai ser muito bom te ver novamente. Obrigada, Flávio. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei a conversa. Espero que o público goste também. Obrigado para você. Se você der um abraço no Leonardo, tá? Um grande abraço para você e muito obrigado. Grande abraço. Felicidades. E José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos você para no próximo sábado, às 18 horas, assistir a mais um Paracuru Cidade que Dança.